A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta que reduz o salário de deputados federais e também de senadores. A diminuição seria o seguinte: em vez de eles ganharem R$33 mil por mês, eles ganhariam R$27 mil por tempo indeterminado. O texto agora vai ser examinado pelo plenário, se for aprovado, seria enviado à Câmara, onde também precisa da aprovação dos deputados para que tenha força de lei. Não, peraí, não é assim. Eu errei. Para ter força de lei, tem que mandar para o presidente e o presidente tem que sancionar, senão não tem força de lei, eu tropeço. O substituto foi aprovado, é o da senadora Regina Souza, do PT do Piauí, referente a um projeto de decreto legislativo apresentado em 2015 pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Antes que você comece a comemorar, pô, baixou o salário, não é esse o cálculo que se faz. Não é quanto eles ganham de salário. O cálculo é quanto é que eles custam. É isso, Couto? Os penduricalhos. Os penduricalhos, dá R$140 mil por mês. Aí ele perdeu de 33 para 26 e continua custando, de 140, ele custa agora 135. Esse é o cálculo que nós temos que fazer para conversar com os nossos representantes, de maneira educada, cidadã e numa boa, não precisa brigar. Em Brasília, os senadores continuam discutindo a PEC dos gastos, aquela que limita, pelos próximos 20 anos, o gasto federal estabelecido no ano anterior, só acrescido da inflação. A discussão sobre a PEC dos gastos no Senado hoje movimentou não apenas os senadores, mas também a população. Movimentos sociais organizaram uma manifestação em Brasília contra a reforma do ensino médio e contra a PEC 55, que limita os gastos do governo por 20 anos. Mais de 10 mil manifestantes compareceram e foram duramente reprimidos pela Polícia Militar. Já do lado de dentro do Senado, o chefe do governo na casa, senador Romero Jucá, declarou que tinha a expectativa de aprovar a proposta com folga. Mesmo assim, os debates no plenário foram acirrados. Senadores da oposição afirmaram que a PEC, em vez de recuperar a economia, poderia afundá-la. Mas se o Estado é o grande investidor junto com o setor privado, na hora que o Estado deixa de investir, porque o teto abrange os investimentos em infraestrutura, vai atingir a geração de empregos, vai atingir a economia como um todo. Por outro lado, a base governista defendeu que a crise é decorrente dos governos do PT. Então, o quadro que nós estamos recebendo é realmente um quadro de uma gravidade extrema. E aí vem as teses, olha, vamos penalizar a saúde, vamos penalizar a educação. Quem penalizou a saúde foi o PT. Fechou 25 mil leitos no país, destruiu toda a estrutura das Santas Casas, inviabilizou o atendimento do SUS. A oposição chamou a proposta de PEC da injustiça. Se aprovar, senador Paim, a PEC da injustiça, a PEC da desigualdade, ou seja, a PEC 55, o Senado Federal estará dando mais um passo no sentido de tornar nulo o pacto social inscrito na Constituição Cidadã. Já a senadora Ana Amélia, do PP, rebateu as críticas e defendeu a PEC. Por favor, não me venham falar que a PEC é a PEC da morte. A situação que o Brasil chegou é uma situação insustentável. A União está quebrada, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. Não dá para pintar de cor-de-rosa. Ninguém é Alice no País das Maravilhas aqui. Por fim, a oposição, já ciente que a medida provavelmente seria aprovada, afirmou que recorreria ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a proposta seja implementada. O que aqui dentro nós não conseguimos vencer no voto, vamos ao outro lado da Praça dos Três Poderes, provocar o Supremo Tribunal Federal para que assegure direitos e garantias que esse governo ilegítimo busca suprimir. Bom, aí tem manifestação de um lado, tem manifestação do outro, propositadamente, né? Conflitantes para que você forme sua própria opinião a respeito do caso. Tá certo ou não? Não é? Então você olha do lado, olha do outro e tal e coisa e vai tirar sua própria conclusão, vai conversar com seus amigos, enfim. Isso agora é com você, nós só apuramos. Mas a gente recebeu aqui um zap, né, para a gente, antes da manifestação começar, que foi o coordenador geral do movimento, o Raimundo Bonfim, né, que comentou as manifestações que acabaram ocorrendo em Brasília. Veja aí. Estamos aqui na Avenida Paulista, aqui em frente ao MASP, para mais uma mobilização, uma manifestação da Frente Brasil Popular. Hoje, no Brasil inteiro,
em função da nossa contrariedade à aprovação da PEC 55. Estamos também aqui agora defendendo o impeachment do presidente Michel Temer. Então, é mais uma mobilização da classe trabalhadora dos movimentos sociais para enfrentar esse momento difícil. Nós já estamos diante de uma crise econômica gravíssima, de uma crise social e agora de uma grave crise política sem precedente na história do nosso país. O presidente Michel Temer perdeu todas as condições de continuar governando o nosso país. Por isso, aqui mais uma vez, a Frente Brasil Popular promove esses protestos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para dizer não à PEC 55, fora Temer, nenhum direito a menos. Ok, mas a manifestação maior, você viu logo na abertura do jornal, foi em Brasília, né? Com as imagens que você viu aí, capturadas também pelo helicóptero aqui da Record. Nosso comentarista Ricardo Cocho está aqui conosco. Bom, Cocho, antes de que perguntasse a política, é o seguinte. Boa noite. Deu para entender a explicação que o comandante Décio falou a respeito do acidente? Olha, eu acompanhei toda a cobertura da Record News e de outras emissoras durante o dia. Eu acho que foi a melhor e mais clara análise do que aconteceu. Ele levantou uma hipótese que eu acho bem provável que tenha acontecido isso mesmo, por tudo que ele mostrou aí. E ficou claro, ficou de deu para entender. Até eu entendi, Heródoto. É verdade, eu não tenho conhecimento de aeronáutica, mas eu consegui entender. Tá bom. Quer dizer, começou tudo errado e acabou numa tragédia. Exatamente, o resumo cortou em cima. É isso aí. Cocho, as manifestações começaram em Brasília. Teve até pancadaria entre grupos diferentes lá. Teve um confronto feio, né, de manifestantes com a PM, com a tropa de choque. Aconteceu, Heródoto, o que o governo mais temia, né, desde aquele pronunciamento do presidente, da entrevista coletiva de domingo, junto com o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros, né, o povo voltou às ruas, né, aí quebrou o pau dentro e fora do Congresso hoje. E até onde eu acompanhei aí, não tinha um votar decidido nada. Né? Hoje era para votar o ajuste fiscal no Senado, primeiro turno, já tinha sido aprovado na Câmara, que é o grande projeto econômico do governo, né, até agora. E na Câmara aquele pacote contra a corrupção que estava virando a semana passada a anistia do Caixa 2. Né? Mas sabe o que eles fizeram hoje? Primeiro ficaram discutindo se iam suspender a sessão ou não por causa da tragédia. Sim. Aí resolveram abrir a sessão, mas inverteram a pauta. E discutiram um negócio que não tinha nada a ver, né? Estatuto da Segurança Privada. Isso é uma coisa que está lá na Câmara há 20 anos. Aí puxaram esse negócio para não discutir a questão da corrupção ou anistia. Né? Mas será que eles não jogaram a anistia para a noite? Aí é que está. Eu estava comentando com os colegas aí na redação, porque eles já tentaram fazer isso uma vez. Você lembra? Em setembro foi a mesma coisa. Foram empurrando e tentaram aprovar de madrugada. Eu espero que isso não aconteça, porque aí é botar fogo no circo. Né? Ou a gota d'água que está faltando. Sabe? Espero que isso não aconteça. Mas tudo é possível. Né? Você me perguntou à tarde, você acha que é possível acontecer? Hoje em dia tudo é possível acontecer. Inclusive isso. Né, eles esperarem que todo mundo está falando da tragédia, o quebra-quebra em Brasília e tal, e na calada da noite votar. Entendo. Bom, na calada da noite, obviamente, com calada da noite ou sem calada da noite, obviamente, todo mundo vai acompanhar. Né? A gente espera que isso não aconteça, porque o que a gente quer é o diálogo dos nossos representantes, não é isso? Com a sociedade. Então, essa foi a voz das ruas que o Temer falou no domingo, na entrevista coletiva, que tinha que ouvir a voz das ruas. Na verdade, não é bem a voz, mas são as mensagens que vêm pelas redes sociais. Teve 500 milhões de visualizações no noticiário sobre a tentativa do Caixa 2. 500 milhões? Nós temos uma população de 204 dá mais de 2 visualizações por habitante do Brasil. Veja a importância que tem, então, né, a rede social, quando a gente diz, manda o WhatsApp, liga para o cidadão, manda... funciona, hein? Mas o confronto hoje em Brasília foi feio. Há tempos que não acontecia isso, né? Tentaram invadir, né, o prédio do Congresso Nacional, depois invadiram o Ministério da Educação, depredaram da Educação e a polícia reagiu com bombas de gás lacrimogênio, gás de pimenta. Agora, eu me lembro também de ter visto uma cena, não sei se a gente tem aí, Coutinho, de que houve a polícia reagiu com violência. Viu um cidadão caído e a polícia chutando e batendo no cara, entendeu? E aí a coisa... acho que logo ali, em compensação, olha lá, eles pegaram aqueles banheiros, Coutinho, banheiro químico, e tacaram tudo no meio da rua. Queimaram 3 carros, inclusive da Record. Né? É verdade.
E olha a quantidade de bomba que jogaram aí, bomba de efeito moral, gás de pimenta. Olha só, parece fogo de artifício isso. Olha lá. Quer dizer, a manifestação começou às 5 horas e acho que foi até umas 8. E não tinha acabado, até agora há pouco. Ah, não tinha acabado? Os caras recuaram e acabaram voltando. E dentro, nos plenários da Câmara e do Senado, os parlamentares também só falaram sobre isso. Por isso não tinham votado nada. Ah, é? Quer dizer, eles comentaram então dentro do plenário o que estava acontecendo lá de fora. Bom, menos mal, né? Eu até achei o seguinte, os caras não estão nem preocupados aí o que está acontecendo lá do lado de fora. Na Câmara, um grupo chamou outro de bandido. No duro? Tinha a bancada da bala, né? Desculpa, eu tô com a gripe danada. Defendendo a polícia militar e o pessoal da oposição, os partidos de esquerda, atacando a bancada da bala e também chamando de bandidos. Olha lá, Couto, esse aí, ó, o Roberto está me dizendo que são imagens lá do Ministério de Educação e Cultura, que foi depredado pelo pessoal que entrou aí. Olha, são imagens internas, né? Aí o pessoal quebrou algumas coisas, quebrou vidro, quebrou tudo que está dentro por aí, olha. Que parece, não sei se você concorda, não é a melhor maneira de a gente fazer manifestação, né? Não. Manifestação tem que ser uma coisa pacífica, tem que ser uma coisa ordeira, né? Como acontece nas democracias mais antigas do que a nossa, olha lá. Quebraram o caixa eletrônico, mas isso daí faz parte de demonstração. Mas já se temia que isso pudesse acontecer, porque semana passada a política chegou a um nível que o povo não aguenta mais, né? Isso é consequência da crise política. Da crise política. E os seus desdobramentos, que eu tenho o quê? 12 milhões de desempregados, né? A economia continua parada. E olha, Coach, a gente tem trazido aqui várias pessoas, nós estamos fazendo uma perspectiva que a gente vai apresentar no final do ano. Perspectiva, estamos no... O pessoal que vem aqui falar de perspectiva não fala de maneira otimista, infelizmente. Não há perspectivas, esse é o problema. Não há horizonte. Nunca vi uma situação igual a essa. Agora, nós não temos que chegar em 2018? Falta muito tempo. Antes de chegar em 2018, nós precisamos primeiro chegar no finalzinho de Final desse ano, que não acaba. Que aí tem um ano inteiro ainda pela frente. E depois do outro, é só no final do ano que é a eleição, não é isso? Só em outubro? Outubro de 2018. Vai ser difícil a travessia. Tá certo. Couto, a gente vai comentar um pouquinho mais aqui no nosso portal, tudo bem? Queria pedir desculpas, porque eu estou com uma gripe danada aí, estou mal conseguindo falar. Tá bom. Nosso comentarista, Ricardo Couto, aqui conosco. Couto, aquilo que parecia ser uma coisa pequena com a saída do seu Gedel, acabou se transformando em uma coisa grande. E hoje acho que ainda ficou maior com o vazamento de parte das gravações feitas pelo ministro da Cultura que pediu demissão. E as gravações que nós vimos hoje confirmam as denúncias que ele fez. O que é incrível, Heródoto, não é só o fato em si que aconteceu semana passada, mas a forma como o governo reagiu a isso. Ontem à noite, num discurso a empresários em Brasília, o presidente Temer disse que transformaram fatozinho, nessa enorme lambança que fizeram de advocacia administrativa, que foi denunciada pelo ministro Calheiro e confirmada hoje pelos áudios. Eles estão sem noção da realidade que está o Brasil. Estão fora da realidade. E o que nós vimos agora, essa violência toda, é uma explosão, uma reação. Sim. Que pode, vamos dizer assim, acabar se alastrando para outras regiões do país, porque, obviamente, o que se decide lá atinge o país como um todo. É bom lembrar que domingo, dia 4, já tem muitas manifestações marcadas, e veja como é que são as coisas, pelos grupos que pediram impeachment 6 meses atrás. Pelo mesmo grupo? Aquele vem para a rua, como é que chama o outro lá? Esqueci o nome. O Movimento Brasil Livre vem para a rua, que fizeram impeachment, né? A turma dos patos, das varandas e tal. Então, quer dizer, os coxinhas, os mortadela vão estar lá? Não, é promovido pelos coxinhas. Os coxinhas que estão promovendo, mas os mortadela vão fazer também. Dilma, e agora estão fazendo manifestação contra a corrupção, em defesa da Lava Jato. Não é fora Temer é o pessoal da oposição. Da oposição. Quer dizer, o negócio é apoio à Lava Jato, então? Mas, de novo, o povo vai para a rua no domingo, né? Sei. E aí ninguém sabe o que acontece. Bom, logicamente que nós estamos esperando que a manifestação aqui na Paulista seja como das outras, tranquila, sem confusão, sem coisa nenhuma, né? Porque democracia pressupõe, primeiro, a gente ouvir as ideias que a gente não concorda.
né? E o sujeito tem direito de se manifestar, tem direito de protestar, né? Ainda que não seja a nossa vontade. O que não decidem nos plenários acaba sendo decidido nas ruas. Isso não é bom. Couto, toma lá um negocinho lá. Toma. Conhaquinho é bom assim para gripe. Falei em conhaquinho, ainda tem gascou. A gente volta já já.